O que realmente são ovários policísticos? É muito importante que a gente entenda que ovário policístico em si não é uma doença. Inclusive, ele pode aparecer em um exame de ultrassonografia que tenha sido feito em uma mulher que não tenha nenhum problema de saúde. Porém, em algumas situações, ele pode significar um desequilíbrio hormonal. E o ovário policístico em si, ele não é uma doença, como eu já falei. Ele é uma alteração no ovário que é causado por alguma alteração hormonal. Então, na verdade, o ovário, ele está mostrando a consequência de um desequilíbrio hormonal que já existe. Mas o que é, afinal, ovário policístico? Os ovários, eles são glândulas que estão localizadas do lado do nosso útero. São dois ovários que nós mulheres temos. Esse ovário, ele tem a função de ovular, né? Então a gente faz a reprodução da espécie. E todo mês, numa mulher que não tem nenhum problema, esse processo vai ocorrer. O que acontece no ovário policístico é que aparecem pequenos cistos, que na verdade são folículos, tá? E o que são cistos? São bolinhas preenchidas por líquido. E por que que fala policístico? Poli significa muito. Cistos, então policistos, muitos cistos. Só que esses cistos, eles são bem pequenininhos. Eles medem entre 2 e 9 milímetros. São cistos bem pequenininhos que aparecem ali no ovário e que mostram para a gente que este ovário está tendo uma dificuldade na sua função normal, que seria de ovular. Isso não significa necessariamente que a mulher tem uma doença, porque o ovário policístico, ele é uma manifestação que é vista em um exame de imagem. Qual exame? Geralmente é a ultrassonografia pélvica transvaginal ou a ultrassonografia pélvica feita mesmo através da barriga, ou às vezes até uma ultrassonografia de abdômen total. Mas o importante vocês entenderem que o melhor exame para avaliar os ovários vai ser a ultrassonografia pélvica por via transvaginal. Por quê? Porque quando a gente coloca o aparelho de ultrassom já dentro da vagina, ele encosta no colo do útero, ele já fica mais próximo dos ovários. Então fica mais fácil do aparelho de ultrassom formar aquela imagem, confirmar que esses ovários são realmente policísticos. Mas, na verdade, para a gente considerar isso como um problema, o ideal seria que o médico que faz a ultrassonografia contasse o número desses folículos. Então, por definição, para a gente chamar um ovário policístico, ele deveria ter mais ou ter 20 folículos, né, que são esses pequenos cistos entre 2 e 9 milímetros, localizados bem na parte externa do ovário, tá bom? Então, essa seria a definição correta. Ou se esses ovários, né, ou um ovário tivesse maior do que 10 centímetros cúbicos. Nossa, doutora, isso é complicado? Não, tá escrito lá no resultado do exame, que a gente coloca o volume do ovário. Então, seria ou 20 ou mais folículos, ou pelo menos 10 centímetros cúbicos do volume total daquele ovário. Lembrando, se naquele ovário tiver um cisto maior, um folículo ovulatório, né, ou um cisto simples, a gente não pode considerar o volume, que é o tamanho total do ovário, né, maior do que 10 centímetros, sendo um critério para a gente dizer que aquele ovário é policístico, tá bom? Então, assim, o ovário policístico em si não é uma doença. Algumas mulheres que não têm nenhum problema podem apresentar ovários policísticos. O ovário policístico, ele pode ser o sinal de algum desequilíbrio hormonal que não seja a síndrome dos ovários policísticos, e entre esses desequilíbrios hormonais pode estar, por exemplo, o hipotireoidismo, a hiperprolactinemia, tá? Então, tem outras doenças que podem levar à formação de ovários policísticos que não necessariamente é a síndrome dos ovários policísticos. Então, na sequência, eu vou explicar para vocês exatamente o que é a síndrome dos ovários policísticos.